Esse vídeo é justamente aquele, é um tipo de trailer, não sei se é exatamente um trailer, porque ele é muito longo para isso, tem cerca de 12 minutos, mas é o 1492, né, esse filme resumido. Então, olha o clima aqui, ó. Então veja, eu coloquei, por exemplo, aqui eu coloquei um retângulo, uma forma retangular, tá? As formas, retângulo, quadrado, círculo, qualquer coisa, elas podem ser editadas se você clicar lá numa parte do PowerPoint chamada edição das formas, né? Editar as formas. Então aqui ele cria pontos em que você pode, por exemplo, fazer isso aqui, ó, tá? Essa parte lateral aqui, eu criei um pontinho, tá? Como se fosse aqui um direcionamento exatamente do lugar onde a coisa aconteceu. Então isso é o máximo que você cria de clima para colocar na cabeça dele. Então ele está vendo esse filme, ele está criando essa coisa na cabeça dele. E peraí, onde que é isso mesmo? É aqui, ó, nessa parte aqui, ó, na América, tá? E tem esse pontinho que está exatamente apontando para o lugar aonde ele chegou. Então o que acontece? Você tem o filme, tá certo? Aí eu vou colocar no máximo aqui, ó, no finzinho desse filme. Aí chega no finzinho, aí fica todo mundo alegre com ele, no começo tá desconfiando, etc e tal. Aí o teu aluno viu o filme, criou esse clima na cabeça, um botãozinho de voltar, para você voltar exatamente na situação que você estava antes, e aí você abre, por exemplo, uma discussão com seus alunos, etc, etc. Então veja como você pode criar um engajamento fabuloso com seus alunos, né? Ao invés de fazer uma apresentação sem graça, uma apresentação que só tem texto e imagem. Qual a diferença de uma apresentação de PowerPoint com texto e imagem de uma aula de giz e lousa? Talvez a imagem, né? Mas aí você pode trazer imagens e tal e colocar, por exemplo, na lousa lá, imagem de uma caravela, os mapas famosos, né, que os professores de História e Geografia utilizam na aula. Então aí eu já não vejo muita diferença. Qual é a diferença de uma apresentação daquela para um livro, por exemplo? Né? O livro tem texto, imagem, etc. Então, se você quer usar o PowerPoint realmente de uma maneira mais interessante, num potencial maior, muita gente usa no máximo 30%, né, na minha visão, do potencial que o PowerPoint tem. Você pode usar muito mais do que você usa, né? Então, por exemplo, aqui o que eu fiz? O que eu usei aqui? Eu usei aqui basicamente animação e interação. Então, por exemplo, no começo, a hora que eu coloquei aqui, como é que eu fiz por exemplo, o mapa da Espanha? Na parte de formas do PowerPoint, tem uma parte lá que você pode colocar uma forma, pode ser uma linha, pode ser um retângulo e tal, e pode ser uma forma aberta, uma forma livre, onde aparece um lapisinho e você desenha. Então aí na forma livre eu desenhei aqui o máximo cuidado, um contorno, fiz o contorno aqui, tá? da Espanha. Aí você edita esse contorno com a cor que você quer e edita o preenchimento com a cor que você quer, tá? Então aí eu fiz a edição, e a hora que eu fiz a edição eu coloquei aqui o preenchimento vermelho para chamar a atenção dessa cor, né, essa cor aí da Espanha, que é essa cor do vermelho aí, tá? Aí o que eu fiz? Ao clicar em qualquer lugar, então aí eu já não chamo de interatividade, porque é em qualquer lugar, né? Mas é uma animação. Ao clicar em qualquer lugar, eu coloquei essa caixa de texto e coloquei nessa caixa de texto, no lugar adequado, no PowerPoint, né, no modo edição, coloquei apareça após o anterior. Então até que eu não precisei clicar, ó. Eu fiz um clique, apareceu, e na sequência apareceu a caixa de texto. Porque eu coloquei aqui, por exemplo, essa forma para aparecer ao clicar, e essa aqui, a caixa de texto Espanha, depois do anterior, após o anterior, que é exatamente a Espanha, tá? Para quê? Para primeiro só discutir isso. Eu posso discutir Espanha, comparar com Portugal, aí tem um tempo para o professor, tá? Aí depois, o que eu fiz? Vai aparecer a caravela, note que aparece a primeira caravela, depois o caminho, a trajetória, e depois que aparece a trajetória, a caravela ela se desloca ao mesmo tempo que a trajetória é construída. Então apareceu a caravela, aí, ó, ao mesmo tempo ela vai lá e tal. Então o que eu fiz? Próximo clique. Então eu peguei aquela imagem da caravela, eu baixei da internet, fiz um tratamento de imagem, porque ela tinha fundo, então eu tirei o fundo da imagem da caravela, tá? Você pode fazer isso no próprio PowerPoint, ele tem ferramenta agora para isso, ou você pode usar
porque ela não é tão sofisticada assim. Se for mais detalhe, para não perder detalhes da figura, você pode utilizar um software qualquer de imagem para fazer isso, tá? Mas tirei o fundo da caravela para ficar mais bonitinho, porque com o fundo não tem sentido, né? Aí fica uma coisa muito grosseira. Então tirei o fundo da caravela e aí o que eu fiz? Cliquei, né, no modo de edição. Esse modo que você está vendo aqui chama-se modo executável. Eu estou executando, tá? No modo de edição, o que eu fiz? Eu cliquei em cima da caravela. Aí eu coloquei uma animação para ela aparecer, tá? Só que ela ia aparecer ao clicar, tá? Aí depois eu desenhei a trajetória, essa trajetória, né, que vai aqui da Espanha até a América, da mesma forma que eu desenhei a própria Espanha, o contorno da Espanha. É a mesma ferramenta, aquela ferramenta de desenho livre, tá? Desenhei, só que aí na animação eu falei o que? Ela vai se deslocar, ela vai se desenvolver, ela vai se desenrolar junto com o desenrolar, a trajetória da caravela, tá? Então, a hora que aparecer a caravela aqui, ó, eu fiz os dois mais ou menos com o mesmo movimento. Então, eu fiz um movimento. Isso aqui eu desenhei primeiro, aí depois eu faço uma animação para que ela tenha esse movimento. Porque se eu não fizer isso, ela não vai aparecer desenrolando, ela vai aparecer de uma vez só. Ela não vai aparecer uma parte depois outra, né? Ela vai aparecer de uma vez só. E a caravela também, ela apareceria aqui, depois aqui, ou aqui, aqui. Então você tem que fazer uma animação de tal forma que ela tenha um movimento, né? Que a gente também coloca como trajetória livre. Aqui é o desenho livre, aqui é a trajetória livre. Você é que faz a trajetória da animação, do desenho, do caminho que você quer que a caravela tenha. Então eu animei os dois. Aí depois na sequência coloquei uma caixa de texto, também falei para a caixa de texto, configurei, né, a caixa de texto, apareça após o anterior é a parada do movimento da caravela e da trajetória, e na sequência também esse aqui apareceu, esse desenho, né, com esse play aqui, apareça depois da caixa de texto e também apareça com um efeito de aparecer. Tudo bem? Agora, isso é a sequência de animações que você faz no PowerPoint. Agora, essa imagem aqui, ó, na hora que eu clicar nela, eu vou ser enviado, eu vou ser linkado para o próximo slide, né? Então, eu fiz um outro slide. Aí, o que eu faço? Aí chama-se a interatividade em relação a um botão chamado botão de ação. A hora que eu clico nesse cara aqui, tá? No modo de edição, eu vou no botão de ação, clico no botão de ação do PowerPoint, e aí eu coloco lá, seleciono um hiperlink, falo para ele ir para o próximo slide. Ou seja, a hora que você clicar nele, ele vai estar orientado, a ação que ele vai realizar significa ir para o próximo slide. Então eu clico aqui, ele vai para o próximo slide. Nesse próximo slide, eu fiz todo o visual, né, como eu já tinha dito anteriormente, coloquei um retângulo, aí editei essa forma, né, para focar, localizar nessa região, e aí eu inseri um vídeo. Um pequeno cuidado, a hora que você insere o vídeo, você vai ter pontos de edição para fazer o tamanho do jeitinho que você quer e tal. Mas os vídeos, normalmente, esse vídeo, por exemplo, é um vídeo que a gente chama de incorporado. O que quer dizer isso? Ele está no código, ele está no PowerPoint, no código do PowerPoint. Tá? Por que isso é importante? Porque a hora que eu clicar play aqui, ele roda imediatamente. Agora, para fazer isso, o arquivo tem que ser um arquivo do tipo ASF, que é um arquivo da Microsoft, tá? Arquivo ASF, .asf. Isso é um tipo de arquivo. Se você colocar, por exemplo, em Flash, se você colocar, por exemplo, em MP4, que não são arquivos que a gente chama de nativos do PowerPoint, ele não vai entrar. E aí ele não vai, você não pode incorporar. Aí você vai ter que vincular. Então o que significa vincular? A hora que eu clicar nesse player aqui, por exemplo, ele vai me chamar, por exemplo, uma pasta, ele vai chamar o arquivo que vai estar numa determinada pasta para poder rodar aqui na apresentação. Só que aí qual que é o grande problema? Ele não vai ser instantâneo. Por quê? Porque a hora que você clicar aqui, ó, qual que é a ordem que você está dando para o PowerPoint? Rode esse arquivo. Se esse arquivo estiver no código, é instantâneo. Agora, se tiver numa pasta do seu computador, ele vai ter que procurar. Essa procura leva um pequeno intervalo de tempo. Então ele vai demorar um pouco para rodar. Ele não vai rodar imediatamente. Por isso que é importante, quando você incorporar vídeos no teu PowerPoint,
que de preferência ele seja na fonte nativa para ele rodar imediatamente, fazer parte do código do PowerPoint e você não ter que ficar buscando em alguma pasta, você vai perder tempo e a coisa não vai ser imediata, às vezes trava, né? Não é uma coisa muito agradável. E ao mesmo tempo eu coloquei esse botãozinho de voltar aqui. O que significa? Eu coloquei essa imagem, né? Inseri essa imagem no slide do PowerPoint e a mesma coisa que eu fiz com aquele botãozinho de vídeo, eu inseri uma ação nele, tá? Eu inseri uma ação. E o que é essa ação? Tá lá, hiperlink, voltar ao slide anterior ou ir ao slide número X, tá? Então nesse caso aqui você coloca lá hiperlink, ir ao slide anterior ou simplesmente colocar o ir para o slide número tal, número 3, número 4, número 5, etc, tá? Então se eu clicar aqui ele vai direcionar para o slide que eu falei para ele se direcionar, que eu configurei para ele direcionar. Tudo bem? Bom, então essa aqui é isso aqui engaja demais os alunos adoram esse tipo de coisa, tá? Então esse aqui é o tipo de uma mistura, né, de mostrar interatividade, um pouco de animação e também já introduzir um pouco aquilo que eu vou falar agora, que é o nosso, vou fechar, que é o nosso importante e famosíssimo design, né? Agora vamos falar especificamente do design. Claro que eu vou colocar também ação, né, animação, um pouquinho de animação e tal, mas o foco agora é o design. Então veja, eu quero dar uma aula, por exemplo, de alfabetização, né? Então, por exemplo, nessa sala eu quero que as pessoas aprendam a falar os nomes, né? Então, poltrona, cadeira, mesa, sofá, etc. Então, ao invés de eu colocar um slide só com a palavra sofá, aí todo mundo, vamos lá, vamos falar agora agora vamos falar fá. Quer dizer, para que o PowerPoint para fazer isso? Você pode fazer numa lousa isso. Escreve o tracinho fá, fala para todo mundo repetir. Então, para que o PowerPoint? Não tem sentido, né? Então, se eu vou querer que alguém, alfabetizar alguém, eu quero ensinar essa pessoa a falar e a escrever, por exemplo, a palavra sofá, eu não vou simplesmente colocar sofá, né? Então, primeiro, aquela coisa do engajamento. Então, por exemplo, eu peguei essa foto, eu baixei da internet a foto, uma foto bonita, com alta resolução, com cores interessantes. Então, isso não vai engajar? Lógico que vai engajar. A pessoa que vê a imagem já fala, nossa, que bonito, né? Agora veja que interessante. Nessa foto eu coloquei um interruptor de luz que você vai talvez perceba que não é da imagem. Ele não é originalmente da imagem, eu que coloquei, porque em termos de decoração ele está destoando, né? Que é esse aqui, ó, tá? A cor não está batendo e tal, ele está diferente. Então esse aqui eu coloquei. Esse botãozinho aqui também eu coloquei, tá? Agora olha que interessante. Eu quero que a pessoa aprenda a falar de uma maneira mais interessante, mais engajada, mais moderna, sei lá, a palavra sofá. Então o que eu fiz? Quer ver? Eu, com o ponteiro do mouse, estou nessa mesa aqui, não acontece nada, né? O ponteiro do mouse está com a setinha que indica a seleção. Cadeira, nada, abajur, nada, cortina, nada, almofada, nada. Opa, sofá, apareceu a mãozinha. O que quer dizer a mãozinha? A mãozinha significa que há alguma interatividade. Eu vou clicar aqui e vai acontecer alguma coisa. Hã? Então veja, se eu percorrer aqui, ó, o sofá, perceba, eu estou percorrendo o sofá, ó. A mãozinha está aqui em tudo quanto é lugar, tá vendo? Olha a mãozinha aqui, ó. Tudo quanto é lugar do sofá aparece a mãozinha. Então o que eu fiz? Eu peguei aquela ferramenta que eu te falei agora há pouco, escrever de forma livre, escrita livre, né? Numa parte do PowerPoint em que a gente chama de formas. Então, em vez de inserir uma forma, eu inseri uma maneira livre de escrever, quer dizer, forma livre, eu vou fazer a forma que eu quiser. Então aí o que acontece? Eu peguei aquela forma livre, aparece um íconezinho de uma caneta, de um lápis. Aí eu fiquei aqui, ó, eu fui em toda a parte do sofá aqui, o máximo que eu pude, e contornei o sofá, tá? Fiz o contorno aqui e tal, fechei a forma, tá? E aí ela me deu, por exemplo, um contorno azul. Aí o que eu fiz? Eu fui na parte de edição, de imagem, onde tem contorno, eu falei, sem contorno, tira o contorno. Então, na verdade, ela está aqui. Só que como eu tirei o contorno, ela está invisível. Contorno invisível, mas ela está aqui, tá? É uma forma que eu desenhei, porque é uma forma livre, não é um retângulo, não é um quadrado, é uma forma livre. Essa é a utilidade fabulosa da forma livre. Você pode desenhar o que você quiser. Fechei a figura, então ela tem essa forma aproximada aqui dessa região do sofá. E aí o que eu fiz? Eu
atribuir alguma coisa para ela fazer. Tá? Então eu também inseri uma ação a essa forma que está invisível aqui no sofá. Então eu fui lá no botãozinho de ação. O botãozinho de ação não é só para mudar de slide. Tem gente que acha que é só isso também. Vai para o slide 1, slide 2. Não. Eu coloquei aqui alguma coisa, né? Mas não hiperlink. Eu coloquei lá inserir, ou inserir não, abrir, tocar um som. Tá? Aí eu baixei um arquivo de som que eu mesmo gravei num outro software chamado Audacity, que é um software fabuloso, né, gratuito, de edição de som, de gravação de som, e eu mesmo gravei a palavra sofá. Eu falei no microfone, sofá, gravei. Aí guardei numa pasta específica que eu fiz para esse curso, né, a pasta lá, Senated, tá lá a pasta para o curso. Aí eu gravei e joguei lá o arquivo, tá? O arquivo foi salvo em MP3. Se eu tentar introduzir no PowerPoint, ele não vai rodar, tá? Porque o PowerPoint nativamente não aceita o ponto MP3. Aí eu fiz uma conversão com um software de conversão e converti para Wave, ponto Wave, né? Por quê? Porque esse é a extensão nativa de áudio do PowerPoint, que é incorporada nativamente no código do PowerPoint, ponto Wave. De tal forma que a hora que eu clicar em qualquer ponto do sofá, na verdade eu estou clicando naquela forma que está invisível aqui. E aquela forma está associada a uma ação. E qual é a ação? Rodar, tocar o áudio, o arquivo .wave, onde está colocado lá gravado a palavra sofá. Tá? Então eu vou clicar aqui para você ver. Sofá. Aí. De novo. Sofá. Em qualquer ponto, ó. Clico nesse ponto aqui de Fá. Aí, ó. Clico nesse outro ponto aqui, ó. Fá. Tá? Clico aqui embaixo. Fá. Ou seja, olha que coisa maravilhosa. Você pega uma forma livre, seleciona aqui num objeto qualquer, numa parte de objeto, qualquer lugar que você quiser. Aí você torna o contorno dela invisível. Aí você atribui uma ação para ela fazer. E você pode fazer o que você quiser, dentro de certos limites, claro. Você pode fazer o que você quiser, mas eu inseri uma ação nesse objeto. E na verdade, a hora que você clica, você pensa que quem está fazendo essa ação é o sofá, e não é. É o objeto que está invisível, mas está aqui exatamente nesses pontos aqui que eu desenhei do sofá. Tá? Bom, aí quem está aprendendo escutou sofá, né? Então ele clicou sofá. Só que ele quer ver como é que se escreve. Aí eu coloquei um botãozinho, que é esse botãozinho aqui do lado. Tá? Esse botãozinho também é uma imagem que eu baixei da internet. Ele também tinha fundo, eu tirei o fundo. E aqui, não sei se dá para perceber, ele não está exatamente reto, né? Ele está meio inclinado aqui, porque eu quis que ele ficasse em perspectiva, né? Que nem essa parte do sofá. Quer dizer, esse plano é um, esse plano aqui é outro, né? Então o que eu fiz? Aí eu usei uma parte, que é uma parte de 3D, de edição de imagem, de tal forma que ela ficasse aqui nessa parte lateral. Então o PowerPoint realmente pode fazer um monte de coisas interessantes para você. Aí o que eu fiz? Também inseri uma ação nesse botão, de tal forma que ao clicar nesse botão, o que ia acontecer? Ia aparecer primeiro a sílaba so, e aí depois a sílaba a, que na verdade são duas caixas de texto. Então vamos lá, vou clicar aqui no botãozinho, pum, apareceu o so, depois apareceu o fá. Então veja alguns detalhes que são interessantes. A hora que eu cliquei nesse botão, o que aconteceu? Ele pulsou. Você percebeu? Então eu coloquei uma animação dele, tá? Ou seja, não é uma animação de entrada e nem de saída. Por exemplo, so entrou, ele não fazia parte dessa imagem. O fá entrou, ele não fazia parte dessa imagem, tá? Então aqui é uma animação de entrada, esse aqui também é uma animação de entrada, esse já estava, então ele foi simplesmente um realce. A animação você tem realce, quando a figura já está lá e você não quer tirar, você não quer nem colocar nem tirar, ela já está lá. Então eu coloquei o efeito pulso, ele pulsou, como se fosse um pulso. Um realce, que ele já está aqui. Esse aqui é a animação entrar, tá? Então ele entrou pulando aí, que é um efeito que a gente chama de elástico. E esse aqui também entrou num outro efeito que a gente chama de elástico. E ao entrar, com as sílabas separadas, né? Então isso aqui é uma caixa de texto, essa também. Aí você vai dizer assim, pô, uma caixa de texto não tem fundo. Claro, eu editei, deixei a coisa mais bonitinha, coloquei um fundo, etc. Coloquei um fundo que tem uma cor semelhante à cor dominante nessa imagem, para a mulherada não me malhar, para a mulherada não achar ruim comigo,
né? Se não colocar aqui, por exemplo, um fundo azul, pô, que mau gosto, né? Fundo azul, aqui tá tudo meio castanho, meio amarelo, tal. Você vai colocar um fundo azul? Então, pra mulherada não cair de pau em cima de mim, né? Não ficar me xingando. Falei, vou fazer até uma coisa bonitinha para ficar tudo igual aí, tá de acordo com a decoração, para não sair da decoração. Quer dizer, é o máximo de design, né, possível e imaginável. Só que você percebe que agora eu vou em cima aqui do so, aparece a mãozinha, e do Fá também aparece a mãozinha. O que eu fiz? De novo, eu peguei esta caixa de texto, inseri uma ação a ela, igualzinha àquela ação do sofá. Só que aqui no sofá eu desenhei a forma, que a forma já está feita. Aliás, não é uma forma, é uma caixa de texto. Mas pode inserir interatividade numa caixa de texto? Pode. Quem não sabia, está aprendendo hoje. Então eu peguei essa caixa de texto e inseri uma ação nessa caixa de texto que é a mesma do sofá. Vá até o arquivo wave so e o reproduza, o execute. Tá? Só que no sofá eram os dois, né? Ele tá um arquivo lá que era o sofá. Então aqui no sofá tem um arquivo onde eu falei sofá. Aqui eu vou linkar num outro arquivo que é só, eu gravei só so. E aqui eu gravei só fá. Tá? Por quê? Porque aí a pessoa viu a palavra, ouviu a palavra toda, mas não viu. Aqui ela tá vendo, e aí em cada sílaba que a palavra tiver, ela vai lá clicar e vai ouvir o som da sílaba. Aí, so. Aí, ó, so. E aqui eu fá. Aí. Olha quanta coisa que você faz. Só o som, clicando no objeto, depois aparecem as sílabas separadas, você clica em cada sílaba e ele ouve a sílaba. Isso é fantástico, né? Aí eu vou clicar nesse botão aqui. Esse botão, repara, é o mesmo, é esse outro botão aqui, igualzinho, tá? Qual é a diferença? Esse aqui não tem aquele tratamento do 3D. Agora talvez dê para perceber, né? Esse aqui está normal e esse aqui ele está nessa perspectiva aqui em 3D, para encaixar melhor aqui no sofá. Tá? Também para a mulherada não ficar me malhando, ó, até o botão está combinando com a imagem aqui. Então eu vou clicar de novo aqui, ó, inserir uma ação. Tudo isso é interatividade, né? Inserir uma ação. E qual é a ação? Vá para o próximo slide. Nesse próximo slide eu coloquei uma garrafa aqui de propósito, apareceu a garrafa. Tá? Por quê? Porque aí, por exemplo, então no primeiro slide eu estava fazendo a alfabetização, por exemplo, de alguém, né? Aqui, primeiro eu vou falar de uma coisa de design que eu acho que é interessante. Eu coloquei o interruptor. O interruptor também tem a mãozinha. Você fica na imagem toda para ver onde é que tem mãozinha. Opa, tem mãozinha, então ele faz alguma coisa. Então o que eu vou simular aqui? Eu vou simular um efeito de apagar a luz. Isso é um efeito que muita gente gosta de fazer e acha interessante fazer para criar um clima também e para, sei lá, aula de artes, por exemplo. Não sei se você quer fazer alguma coisa diferente. Isso é interessantíssimo, né? Então muita gente me pediu, né, num curso que eu dou aí, dicas para que a pessoa apagasse, como se tivesse um efeito, como se apagasse a luz. Então eu vou clicar aqui no interruptor, pum, aí. Então na verdade o que eu fiz? Eu atribuí uma ação a essa imagem que é esse interruptor. Essa é uma imagem também que eu baixei da internet, que também eu tirei o fundo. E aí eu inseri uma ação que é vá para o próximo slide. No outro slide, isso aqui já é um outro slide, o que eu fiz? Eu tratei aquela imagem anterior, simplesmente mexendo no brilho, mexendo no contraste, mexendo, por exemplo, o próprio PowerPoint tem efeitos artísticos. Então você pode dar, aqui ó, é um efeito de escurecimento e de desfoque. A imagem ficou desfocada, é o efeito que eu quis dar. Agora, só para brincar, eu vou clicar de novo e vai aparecer, ele vai ser direcionado para o próximo slide, e no próximo slide eu tenho a imagem original. Qual é o efeito que causa? Qual é a sensação? Como se você tivesse acendido a luz. Então são truques muito interessantes. Agora em relação à garrafa. Digamos que eu queira, numa aula de ensino médio, dizer para os alunos, olha, você tem coisas do dia a dia que são extremamente interessantes, de você descobrir do que é feito, etc, né? Aquela coisa do dia a dia. Então, ao invés de uma aula de ensino médio, de eu falar, por exemplo, de plásticos, aula de química, de polímeros, etc. Não, o que eu vou fazer? Coloquei a garrafa, aí eu vou clicar em cada parte da garrafa. Eu não coloquei a garrafa também como vidro, só para a gente ganhar um pouco de tempo. Mas eu poderia também fazer isso com o vidro, tanto faz. Mas basicamente eu tenho três tipos de material: o do vidro, do corpo da garrafa, que é o vidro, a tampa, que é um tipo de plástico, e o rótulo, que é outro tipo de plástico. Tá? Então o que eu fiz? De novo,
A tampa eu baixei da internet, tirei o fundo. O rótulo, baixei da internet, tirei o fundo. Aí você vai dizer também, mas era desse tamanho? Claro que não. A imagem te dá pontos de edição, eu redimensionei para ficar do tamanho que eu quero, né? Proporcional, por exemplo, a essa sala aqui, tá? Então, tirei o fundo, redimensionei as imagens. Aí, também coloquei uma ação nessa tampa plástica. Qual é a ação? Vá para o próximo slide. No próximo slide, eu fiz uma animação. Quer ver? Aliás, antes de fazer isso, deixa eu só dar mais uma dica para você de iluminação. Antes de fazer a animação. Eu vou clicar aqui no interruptor e vai apagar a luz de novo. Isso aqui é só para fazer um outro efeito. É porque a hora que eu for fazer o reconhecimento da tampa e do rótulo, né, eu acho interessante também a gente realçar a tampa, a garrafa e o rótulo. Então, do jeito que estava antes, com a luz acesa, eles não ficariam realçados. Agora sim, eu estou num plano de fundo apagadinho. Quem que está realçado? Aquilo que eu quero, que é a tampa, a garrafa e o rótulo, tá? Então, primeira coisa interessante é um outro escurecimento. Veja que aqui não há desfoque. Acho que dá para reparar, né? Não tem desfoque, mas está mais escurecido, né? Então, uma outra maneira de apagar a luz sem desfoque. Aqui, basicamente, eu mexi no brilho, né? E não em efeito artístico. Agora, por que eu fiz isso? Agora sim, para a gente realçar exatamente aquilo que eu quero realçar, que é a tampa, a garrafa e o rótulo, tá? Então, vamos lá. Primeiro eu vou clicar aqui, vou para o próximo slide. O próximo slide, o que eu fiz? Eu mantive o fundo, exatamente o mesmo. Então, na verdade, eu copiei esse slide, joguei para o próximo, mas aí eu fiz uma animação, tá? Eu vou clicar aqui, ó. Pum. Olha que interessante. Repara que parece que eu nem troquei de slide. Por quê? Porque eu mantive o mesmo fundo. Na verdade, é o mesmo slide. Eu copiei e colei o mesmo slide, tá? Só que aí eu tirei a garrafa, tirei tudo aquilo lá, deixei só o fundo, e aí eu fiz o que? Redimensionei a tampa, ela está maior, tá? Fiz a tampa fazer um movimento leve lateral, né? Lateral aqui na vertical, aliás, na horizontal para a esquerda, horizontal para a esquerda, tá? E aquilo que eu já tinha dito em animações anteriores, eu fiz aparecer essa linha. Isso aqui é um tipo de forma, linha. Ela aparece com a animação revelar, pum, só que depois da tampa. Então, aquela coisa depois do anterior. E aí eu coloquei essa caixa de texto e também fiz a mesma coisa. Caixa de texto, ela vai aparecer após o anterior, para eu ter uma sequência de movimentos. Então, primeiro o movimento da tampa, depois aparece a linha com um efeito chamado revelar, de baixo para cima, e na sequência aparece uma caixa de texto. E depois da caixa de texto ainda aparece um botão. E nesse botão eu faço o quê? Vá para o slide, uma ação, vá para o slide anterior. Então vou clicar nele. Pum. Por quê? Porque agora eu quero analisar outra coisa. Eu quero analisar o rótulo. Ao clicar no rótulo, veja, para quem imaginou, né? É sempre o slide para o próximo slide. Sempre próximo slide. Não. Se eu clicar aqui o rótulo, coloquei uma ação nele. Se eu colocar a ação nesse rótulo e falar vá para o próximo slide é aquele da tampa. Então aí o que eu faço? Ah, tá. Aquele que eu criei para animação especificamente do rótulo, ele tem um número. Então aí eu clico nesse cara, que é um desenho, coloco uma ação, só que na ação eu falo vá para o slide número tal. Slide número 7, slide número 8, slide número 9. Então não é sempre no próximo, né? Pode ser que nem aquele botão anterior e pode ser para o slide que você quiser. Ele também te permite isso. Então eu vou clicar aqui, ó. Também fiz uma animação. Na sequência a linha, na sequência o rótulo e por último o voltar. Então eu posso fazer isso agora indefinidamente, tá? Eu posso ficar indo e voltando a hora que eu quiser. Tá bom? Então veja que o quanto você pode fazer, né, no PowerPoint para fazer animações, interatividade e etc, etc. Tá? Então vou fechar esse aqui e voltar naquele meu slide anterior das grandes navegações. Então veja, uma coisa importante que eu queria colocar para vocês, né? Você percebeu, né, nesses exemplos simples, né, curtos até que eu dei para você, o quanto você pode fazer com o PowerPoint. Então o PowerPoint você pode animar, você pode
mexer no design, você pode mexer na animação, você pode mexer na interação, tá? E nesses últimos que eu coloquei aí, você viu muito de interação e muito de animação, que foram meus últimos tópicos, né? Foram meus 2 últimos tópicos aqui no seminário do Senated. Então veja, eu espero que você realmente tenha achado interessante, né, essa apresentação. Foram várias dicas interessantes. O que eu quis passar para você é que você perceba que qual o poder que o PowerPoint tem como ferramenta educacional. Quer dizer, a ideia não é ensinar a mexer no PowerPoint, claro, não é essa a ideia aqui dessa mini palestra, né? A ideia não é essa dessa apresentação, não é ensinar você a mexer no PowerPoint, e sim fazer você ver o potencial que o PowerPoint tem como ferramenta educacional, tanto em timing, tá? Que é importante, como em design, como em interatividade e como em animação, tá? Esses foram exemplos. Tem milhões de outras coisas que você pode fazer, até tem coisas inclusive um pouco mais avançadas do que eu mostrei, né, nessa minha apresentação aqui, mas é só um aperitivo, né? É só uma pequena amostra daquilo que o PowerPoint pode fazer, basicamente dentro desses 4 itens que eu quis apresentar para vocês aqui hoje, tá? Então, se você quiser saber um pouco mais sobre isso, né, se aprofundar no PowerPoint, depende se você já tem noção, se você é um nível médio, se você não sabe nada, etc. Você pode me procurar. Eu tenho um curso, né, de PowerPoint na internet que tem 3 níveis. Tem o nível básico para quem não sabe nada, né, o nível iniciante, o nível intermediário para quem já sabe funcionalmente, né, operacionalmente mexer no PowerPoint, mas não tem muito essa noção de timing, essa noção de design, etc. E o avançado, onde você realmente faz interatividade e animação de maneira muito interessante. Quer dizer, você faz quase que literalmente aquilo que você quer. Aí nesse curso você vai aprender coisas importantes, como você ter uma ideia, a partir dessa ideia fazer um roteiro, e a partir desse roteiro executar. Porque basicamente são essas 3 coisas, tá? Quando alguém me procura, por exemplo, né, um cliente, por exemplo, empresa, né, então ele me vem com um problema. Então eu tenho o problema apresentado, a partir do problema eu desenvolvo o roteiro, e a partir do roteiro a execução. Então é isso que você vai aprender, por exemplo, no curso avançado que eu proponho aí, que tá no ar, e vai entrar no ar, aliás, em setembro, online, né, via internet e assíncrono, você pode fazer quando você quiser. Tá bom? Então, espero que você tenha gostado. Um abraço a todos. Continuem com o Senated, que realmente é um seminário fabuloso, uma grande ideia, né, da Cris. E espero vê-los em breve aí, por aí, a qualquer hora aí. Tá bom? Então, um abraço a todos. Muito obrigado aí por ter assistido, e até a próxima aí. Tchau, tchau.